O meu pai gritou com raiva contida há anos: sai da minha casa, sua anormal. Não tolero isso na minha família, e a porta bateu com um estrondo que ecoou pelo prédio inteiro em Lisboa. Eu fiquei paralisada no corredor frio, a mala na mão tremendo, o mundo a desabar à minha volta enquanto as lágrimas quentes escorriam sem controlo. Como é que o amor por Maria, tão puro e verdadeiro, podia transformar-se no pior pesadelo da minha vida em apenas uma noite? Eu tinha 28 anos, trabalhava como designer gráfica numa agência no centro da cidade e a vida parecia seguir o caminho que os meus pais sempre sonharam: um emprego estável, uma família católica praticante e um futuro normal. O meu pai, João, um homem de 58 anos que trabalhava na construção civil desde os 20, ia à missa todos os domingos na igreja de São Vicente e repetia que a família é sagrada, mas só se for como Deus manda. A minha mãe, Isabel, passava os dias a cozinhar pratos tradicionais e a sonhar com o meu casamento com um rapaz de bem, alguém que pudesse dar-lhe netos e orgulho perante os vizinhos de Alfama. E a minha irmã Sofia, com 22 anos, era a mais nova, estudava na universidade e parecia sempre mais calada nas discussões de família, mas eu nunca imaginei que ela guardasse segredos maiores do que os meus. Tudo começou 2 anos antes, numa tarde chuvosa de outono. Maria entrou na agência como nova responsável de marketing, com o cabelo castanho curto, o sorriso fácil e uma energia que iluminava a sala de reuniões. Começámos a falar durante os intervalos para café, primeiro sobre projetos, depois sobre livros portugueses, sobre o fado que ouvíamos no Bairro Alto e sobre como Lisboa mudara tanto desde que o casamento igualitário fora aprovado em 2010. Ela contava-me histórias da sua infância em Coimbra, onde a família era mais aberta, e eu ouvia fascinada, sentindo pela primeira vez que alguém me via de verdade. Uma noite, depois de um jantar de equipa, caminhámos juntas pelo Tejo. As nossas mãos tocaram-se por acaso e o tempo parou. No dia seguinte, no meu pequeno apartamento em Moraria, o primeiro beijo aconteceu. Foi tímido, cheio de medo e ao mesmo tempo de uma liberdade que eu nunca conhecera. Durante meses vivi em 2 mundos. De dia, era a filha dedicada que ajudava a mãe na cozinha e fingia interesse quando o pai falava de raparigas direitas. À noite, encontrava Maria em segredo, trocávamos mensagens cifradas e sonhávamos com o futuro juntas. Mas o peso crescia. Eu sentia o olhar da mãe a observar-me quando chegava tarde, as perguntas do pai sobre quando vais arranjar um namorado sério. Em casa, o ambiente tornava-se cada vez mais sufocante. Uma vez, durante um almoço de domingo, a mãe comentou que uma mulher precisa de um homem para ser completa e eu quase engasguei com bacalhau. Sofia olhava para mim em silêncio, como se soubesse, mas nunca dizia nada. Eu carregava o segredo como uma pedra no peito, dividida entre o amor que me fazia sentir viva e o medo de destruir a única família que conhecia. A noite da descoberta foi inevitável. O pai pegou no meu telemóvel enquanto eu tomava banho, viu as mensagens, as fotos, as declarações de amor. Quando saí do duche, ele estava lívido. É isto que tu és? Uma depravada que envergonha o nome da família? A mãe chorava no sofá, pedindo-me para pensar no que estás a fazer. Sofia ficou quieta na cozinha, os olhos baixos. Eu tentei explicar, disse que o amor não escolhe, que Maria me fazia feliz, que Portugal já aceitava isso. O pai não quis ouvir. Enquanto viveres debaixo deste teto, vais seguir as regras de Deus e da família. Empurrou-me para fora com a mala meio feita. Agora, aqui estava eu, sem dinheiro suficiente para um hotel decente, o telemóvel sem bateria, a chuva a molhar-me enquanto caminhava sem destino pelas ruas estreitas de Alfama. O desespero era tão grande que pensei em acabar com tudo ali mesmo, no rio, mas uma voz dentro de mim sussurrava que ainda havia algo a salvar. Maria não atendia às chamadas. Talvez o medo também a tivesse alcançado. Sentei-me num banco perto do cais do Sodré, o vento frio a bater no rosto, e questionei todas as escolhas que me tinham levado até ali. Foi então que, numa cabine pública antiga, o telefone tocou. Era Sofia. Ana, onde estás? Vem para casa da tia. Eu ajudo-te. Mas eu sabia que aquilo era só o começo da verdadeira tormenta que estava prestes a engolir-me. Mas eu ignorei o chamado da irmã e continuei a andar, o coração apertado como se alguém o tivesse esmagado com as mãos. Passei a noite num hostel barato perto da estação de Santa Polónia,
partilhando o quarto com desconhecidos que me olhavam com pena. No dia seguinte, Maria finalmente atendeu. Encontrámo-nos num café discreto no Príncipe Real. Os seus olhos estavam vermelhos. Ana, eu amo-te, mas não consigo lidar com isto. A tua família, os vizinhos, o trabalho, tudo vai explodir. Eu preciso de paz. As palavras dela foram como uma faca. Eu tinha trocado a família pelo amor e agora o amor também me abandonava. Fiquei ali, sozinha à mesa, vendo-a sair sem olhar para trás. O preço começava a ser claro, perder tudo por uma escolha que a sociedade ainda sussurrava ser errada. Voltei ao trabalho na segunda-feira com os olhos inchados. Os colegas murmuravam. Alguém tinha ouvido o boato. O chefe chamou-me ao gabinete e disse, com voz baixa, Ana, isto é uma empresa moderna, mas os clientes são conservadores. Talvez seja melhor tirares umas férias. Eu percebi que o preconceito não precisava de leis antigas para destruir vidas, bastava um sussurro. Passei os dias seguintes a procurar quarto para alugar, mas os anúncios que aceitavam mulheres sozinhas eram caros e os proprietários faziam perguntas sobre o namorado. A solidão pesava. Telefonei à mãe uma vez. Ela chorou ao telefone, o teu pai não quer ouvir o teu nome. Ele diz que morreste para nós. Eu desliguei, o peito vazio. Sofia enviou mensagens todos os dias. Ana, não desistas. Eu estou do teu lado. Mas eu não respondia. Como podia confiar em alguém que ficara calada naquela noite? O desespero transformou-se em raiva. Caminhava horas pelas ruas de Lisboa, passando pela igreja onde o pai rezava, e sentia vontade de gritar contra tudo o que me ensinaram ser certo. Uma tarde, num banco do Jardim da Estrela, uma senhora idosa perguntou se eu estava bem. Contei-lhe parte da história. Ela suspirou, filha, o mundo mudou, mas as famílias demoram mais. O amor verdadeiro paga sempre um preço alto. As palavras dela ficaram comigo. Comecei a escrever num caderno tudo o que sentia, o medo, a culpa, a certeza de que amar Maria não era pecado. Mas a culpa ainda me consumia. Tinha trocado o conforto da família por uma relação que agora parecia impossível. 3 semanas depois, recebi um e-mail da agência. Devido à reestruturação, o teu contrato termina. O golpe final. Sem emprego, sem casa estável, sem Maria, eu sentia que a escolha que fizera me custara tudo. Numa noite de insônia no novo quarto alugado em Campo de Ourique, pensei seriamente em voltar atrás, pedir perdão ao pai, dizer que fora um erro. Mas no fundo sabia que seria mentir a mim mesma. O amor que senti por Maria não era um erro, era a única verdade que eu tinha. O preço era alto, mas eu começava a perceber que pagar com a minha felicidade seria o erro maior. Sofia continuava a enviar mensagens curtas, estou a tentar falar com a mãe. Aguenta. Eu ainda não acreditava. A minha irmã, que sempre parecera tão distante, agora era a única voz que não me julgava. Mas o cansaço era demasiado. O conflito interno rasgava-me, devia lutar ou simplesmente desaparecer? A sociedade portuguesa falava de progresso, mas nas famílias tradicionais, como a minha, o preconceito ainda queimava como fogo antigo. Eu estava no limite. Foi então que, numa manhã cinzenta, Sofia apareceu à minha porta com uma mala pequena e um envelope na mão. Ana, não aguento mais ver-te assim. Abre isto quando estiveres sozinha. O gesto dela, pequeno e silencioso, foi o primeiro raio de luz depois de semanas de escuridão total. Abri o envelope naquela mesma noite, depois de Sofia ter saído. Dentro havia uma carta da mãe, escrita à mão, com a letra tremida que eu conhecia desde criança. Ana, o teu pai não sabe que te escrevo. Sofia mostrou-me as tuas mensagens antigas. Eu chorei dias inteiros, mas comecei a pensar. Talvez o amor não seja só como eu aprendi na igreja. As palavras eram curtas, mas pesavam toneladas. Sofia tinha feito o impossível, convencer a mãe a ler as minhas palavras, a ver fotografias antigas minhas com Maria, a questionar o silêncio que mantivera durante anos. O pequeno gesto da minha irmã, entregar aquela carta sem o pai saber, abriu uma fresta no muro que eu julgava intransponível. Mas a esperança durou pouco.
No dia seguinte, o pai descobriu a carta. Telefonou-me aos gritos: agora metes a tua irmã nisto? Traíste-nos 2 vezes. Sofia foi proibida de sair de casa durante uma semana. Eu senti a culpa crescer novamente. Tinha arrastado a minha irmã para o meu caos. Encontrei-me com ela em segredo num café perto da universidade. Ela estava pálida. Ana, eu não aguento mais fingir. Eu também já senti coisas por uma rapariga na escola, mas calei-me por medo. Agora vejo que tu foste corajosa. A confissão dela deixou-me sem palavras. Sofia, a irmã calada, carregava o mesmo segredo. O gesto dela não fora só solidariedade, fora também um grito próprio. Enquanto isso, Maria reapareceu. Telefonou-me arrependida: Ana, errei. O medo falou mais alto. Quer tentar outra vez? Encontrámo-nos no mesmo parque onde nos beijámos pela primeira vez. O abraço foi quente, mas algo mudara. Eu já não era a mesma. O preço da rejeição familiar deixara marcas. Aceitei voltar, mas com condições, sem esconderijos, sem vergonha. Maria concordou, mas eu via nos seus olhos o receio do que viria. A nossa relação ganhou nova intensidade, mas também novas tensões. Os amigos comuns afastaram-se. No novo emprego que arranjei como freelancer, alguns clientes cancelavam quando sabiam da minha situação. O drama social espalhava-se como uma mancha. Uma noite, a mãe apareceu no meu quarto alugado. Sofia tinha-lhe dado a morada. Filha, o teu pai continua irredutível, mas eu não consigo deixar de te amar. Chorámos juntas pela primeira vez em meses. Mas o pai, ao descobrir a visita, cortou o apoio financeiro que ainda dava à mãe. O conflito interno dela era visível, amor de mãe versus lealdade ao marido. Eu via o preço que todos pagávamos. Sofia, entre os dois mundos, tornava-se cada vez mais cansada. Ana, se eu não tivesse entregado aquela carta, talvez ainda estivéssemos todos fingindo. Mas agora pelo menos sabemos a verdade. O gesto pequeno dela crescera para algo maior, uma ponte frágil entre o passado e o futuro. No entanto, o drama não parava. Maria começou a duvidar novamente quando os meus pais lhe telefonaram ameaçando expor a nossa relação no trabalho dela. Ela chorou: talvez seja melhor separarmos-nos até as coisas acalmarem. Eu senti a traição mais uma vez. A escolha era minha, continuar sozinha ou lutar por nós. Decidi lutar. Marquei uma conversa com o pai num café neutro. Ele apareceu, mas mal me olhou. Tu escolheste isto. Agora aguenta. Saí dali destroçada, mas com uma determinação nova. Sofia esperava-me lá fora. Eu vou falar com ele outra vez. Vozinha. O seu pequeno gesto anterior transformava-se em coragem diária. O conflito moral crescia. Seria certo arrastar a família inteira para este sofrimento só por causa do meu amor? Ou seria errado continuar a mentir para manter a paz? A tensão subia a cada dia. A conversa de Sofia com o pai durou horas. Ela contou-lhe tudo, o seu próprio medo secreto, as minhas mensagens, a dor da mãe. Quando voltou, estava exausta, mas com um brilho novo nos olhos. Ele não disse nada, mas ouviu. Pela primeira vez em meses, não gritou. O pequeno gesto inicial dela, a carta, agora multiplicava-se em conversas silenciosas, em olhares trocados à mesa de jantar. Eu, entretanto, lutava no dia a dia. Maria e eu decidimos viver juntas num apartamento pequeno em Alcântara. O custo emocional era alto, eu perdia o contacto com primos, tios que me consideravam a ovelha negra. Nas redes sociais, comentários anónimos apareciam: que vergonha para a família Silva. O preconceito português, disfarçado de tradição, feria-me todos os dias. Uma tarde, a mãe telefonou em pânico. O pai tinha tido um problema de saúde, uma crise de pressão alta depois de uma discussão com Sofia. Ele perguntou por ti, Ana. Não disse o nome, mas perguntou. Corri para o hospital. No corredor, vi o pai deitado, fraco.
Não falei com ele, mas deixei um bilhete na mesa de cabeceira. Pai, eu continuo a ser tua filha. O amor não me mudou. Sofia ficou ao meu lado. Foi a carta que começou isto tudo. Agora ele está a pensar. O drama familiar atingia o pico. A mãe dividida entre os dois homens da vida dela, Sofia a carregar o peso de mediadora, eu a pagar com a minha saúde mental. Comecei a ter ataques de ansiedade, a questionar se o meu amor valia tanto sofrimento. Maria, vendo-me fraquejar, propôs uma pausa. Vamos dar tempo à tua família. Eu espero. Mas eu senti que era mais uma fuga. Confrontámo-nos numa noite chuvosa. Se me amas de verdade, ficas ao meu lado agora. Ela ficou. Mas o preço era a nossa própria relação ficar tensa, cheia de silêncios. Sofia, entretanto, tomou uma decisão controversa. Contou ao pai que ela própria já questionara a sua orientação. Pai, se julgas a Ana, julgas-me também. O pai ficou em silêncio durante dias. A casa em Alfama tornou-se um campo de batalha silencioso. Eu ia lá uma vez por semana, deixava comida que a mãe preparava, mas o pai não aparecia. O conflito interno meu era devastador. De um lado, o desejo de reconciliação, do outro, a certeza de que voltar atrás seria trair-me. Uma noite, no nosso apartamento, Maria e eu discutimos alto. Tu estás a destruir-nos com esta luta contra a tua família. Eu respondi, se eu desistir, perco-me para sempre. Ela saiu a chorar. Sozinha, liguei a Sofia. Irmã, o teu gesto salvou-me uma vez. O que faço agora? Ela respondeu simplesmente, continua a ser quem és. O resto vem. O seu apoio constante era o único pilar. Mas o cansaço acumulava. Perdi peso, dormia mal, questionava todas as escolhas. Seria certo ter arrastado Maria e Sofia para este inferno só porque eu não conseguia viver mentira? A sociedade olhava para nós como modernas, mas nas ruas de Lisboa as famílias conservadoras ainda viravam a cara. O drama chegava ao limite. O ponto de viragem aconteceu numa manhã de domingo. Sofia apareceu no nosso apartamento com a mãe. Ana, o pai leu o teu bilhete no hospital. Ele não diz, mas chora à noite. A mãe abraçou-me pela primeira vez em meses. Eu falei com o padre. Ele disse que Deus julga o amor, não o género. As palavras eram tímidas, mas eram um milagre. Sofia sorriu cansada, a carta que eu dei foi só o começo. Agora é a vez dele escolher. Mas o pai ainda resistia. Telefonou-me dias depois, vem jantar domingo. Só tu. Sem ela? Eu aceitei, mas com o coração apertado. Maria entendeu, vai? Eu espero. No jantar, o ambiente era pesado. O pai não me olhou nos olhos durante a sopa. Depois, com a voz rouca, eu criei-te para ser uma mulher direita. Isto dói-me mais do que tu imaginas. Eu respondi com calma, pai, eu continuo a mesma filha que te ajudava na obra aos fins de semana. Só que agora amo uma mulher. Isso não me torna menos tua filha. Sofia e a mãe ficaram em silêncio, mas os olhos delas brilhavam de esperança. O pai levantou-se e saiu da sala. O preço que ele pagava era o orgulho ferido. Eu saí dali sem reconciliação total, mas com uma porta entreaberta. Maria e eu festejamos o pequeno progresso com um jantar romântico em casa. Pela primeira vez em meses, rimos como antes. Mas o drama não acabara. Um primo distante publicou nas redes uma foto antiga nossa e comentou vergonha da família. O comentário espalhou-se. Clientes cancelaram contratos. Sofia perdeu uma amiga de infância que lhe disse a tua irmã está a corromper-te. O preço social era real. Eu questionei Maria, vale a pena? Ela respondeu, sim, porque te amo. Mas eu via o cansaço nos seus olhos. Sofia tomou outra atitude corajosa, organizou um almoço familiar forçado. O pai apareceu, mas mal falou.
No fim, disse baixinho, talvez eu precise de tempo. Foi o máximo que ele conseguiu. A mãe chorou de alívio. Sofia abraçou-me depois, o meu pequeno gesto cresceu. Agora é a família inteira que muda. Eu sentia a transformação dentro de mim. O conflito moral transformava-se em aceitação própria. Já não perguntava se estava certa, sabia que o amor era a única escolha possível. Mas o preço continuava a ser pago, relações partidas, olhares na rua, noites de insônia. Maria e eu decidimos viajar uns dias para o Porto, longe de tudo. Lá, no Douro, abraçámo-nos como no início. O romance renascia, mas com cicatrizes. Voltámos de viagem com forças renovadas. Sofia esperava-nos no aeroporto. O pai perguntou por ti outra vez. Disse que quer falar. Encontrei-me com ele sozinho num banco do Jardim da Estrela. Ele estava mais magro, mais velho. Ana, eu não entendo. Mas vejo que estás viva, estás feliz. A tua mãe sofre. Sofia sofre. Eu não quero perder as três. As palavras saíram difíceis. Eu abracei-o pela primeira vez em quase um ano. Não foi perdão total, mas foi um começo. O preço que cada um pagou, orgulho, lágrimas, silêncio, valer a pena. Maria conheceu oficialmente a família num jantar discreto. O pai não sorriu, mas não saiu da mesa. A mãe serviu o bacalhau como sempre. Sofia pescou-me o olho do outro lado. A vida não voltaria a ser a mesma, mas ganhar uma nova forma. Eu continuava a trabalhar como freelancer, Maria na agência, e juntas construíamos um futuro. O preconceito ainda existia, comentários nas ruas, olhares tortos, mas já não nos destruía. O gesto pequeno da minha irmã, aquela carta entregue em silêncio, salvara-me do abismo e, sem querer, salvar a família inteira de continuar a mentir. Hoje, um ano depois, sento-me no mesmo banco onde chorei pela primeira vez. Maria segura a minha mão. Sofia liga todos os domingos. O pai ainda não diz amo-te, mas manda mensagens curtas. Como estás? A mãe cozinha para nós às vezes. O drama deixou marcas profundas, mas também nos ensinou o valor das escolhas. Eu paguei com lágrimas, Maria com medo, Sofia com coragem, o pai com orgulho ferido. Mas ganhamos algo maior, a verdade. Será que o meu pai estava certo ao rejeitar-me inicialmente por causa dos seus princípios, ou foi o gesto pequeno da minha irmã que provou que o verdadeiro amor familiar deve sempre prevalecer sobre o preconceito e o medo?